Olá pessoal, muito bom dia, paz do Senhor Jesus, Bispo Santos de Goiânia. Nós estamos ao vivo agora, nesta live. Eu quero compartilhar com você o espírito da nossa campanha que começa hoje, em todas as igrejas apostólicas Missão Mundial Servos. O Senhor tem nos revelado algo poderoso e extraordinário. O ano novo chegou hoje, 1º de janeiro de 2019, hoje é o primeiro dia do ano. Você viu que o ano novo entrou, mas a vida, ela pode ter acontecido da mesma forma. Porque o ano novo é uma data, a vida nova é uma atitude. O ano novo é ano novo para todo mundo, católico, evangélico, espírita. É ano novo para o ateu. O ano novo é ano novo para todos. A vida nova não é para todo mundo. A vida nova é para alguns. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção sobre o tema da campanha que Deus revelou ao nosso apóstolo. O tema é esse: chuvas de bênçãos. Como que anda a sua vida? O deserto faz parte da sua vida financeira, o deserto faz parte da sua família, o deserto faz parte do seu casamento. Você cansou de andar como o povo hebreu no deserto da vida, rumo a uma terra prometida que nunca chega. Eu estou me espandando no deserto e eu nunca chego. Olha, eu quero falar para você que o que eu vou falar aqui em poucos minutos, eu quero que você permaneça e permaneça até o final. O que eu vou falar aqui é revelador e poderoso e pode mudar a sua vida. Compartilhe agora essa live. Compartilha agora para todos os seus amigos. Você que vai estar ouvindo agora, me assistindo, vamos conversar, vamos interagir. Eu quero que você vá compartilhando agora. Daqui a pouquinho eu vou mencionar o nome de algumas pessoas que estão entrando, onde você está falando, a cidade de onde você está falando, e se você vai estar em uma das nossas igrejas. Em qual igreja você vai estar? Qual ministério que você vai estar? Qual cidade você vai estar? Fazendo essa campanha Chuvas de Bênçãos, a campanha do Novo Vida Nova, 12 dias, representando os 12 meses do ano. Hoje, primeiro dia da campanha, nós vamos orar por janeiro, amanhã fevereiro, depois de março e assim sucessivamente. Cada dia nós vamos orar pelo mês do novo ano. São depósitos espirituais, eu vou explicar isso durante a campanha, tá bom? Agora, o ano novo é uma data, a vida nova é uma atitude. O que o profeta Elias fez para mudar a história da nação de Israel? Você sabe há quanto tempo não chovia? 3 anos e meio, não caía uma gota d'água em toda a terra. Você sabe que nós estamos falando de 4, 5 mil anos atrás. Nós estamos falando de um período em que a fonte de renda dependia diretamente das chuvas, da agricultura. Se tivesse chuva, tinha dinheiro. Se não tem chuva, miséria, fracasso, caos. O que o profeta Elias fez para mudar? É isso que eu vou falar aqui agora. O que o profeta Elias fez para mudar o cenário de um caos que a nação de Israel estava vivendo? O que o profeta Elias fez para mudar a história do país? O que ele fez? É isso que eu estou falando. O ano novo é uma data. A vida nova é atitude, é coisas que nós precisamos fazer. O que você vai fazer, o que eu vou fazer, o que nós vamos fazer para que possamos sair desse caos completo e total. 3 anos e meio, o caos, não havia chuva, não havia saúde, não havia prosperidade. É um momento muito difícil que o país estava vivendo. Claro, eu não estou entrando aqui na questão da apostasia do rei, o rei que casou com uma mulher chamada Jezabel, contrariando os preceitos bíblicos. Deus disse: quando vocês entrarem na terra prometida, não tomem as mulheres daquele povo para se tornarem esposa de vocês. E o rei Acabe vacilou. Ele cometeu um deslize apenas, era um homem de Deus, era um homem que corria nas suas veias o sangue real da descendência de Davi, porém cometeu um grave erro, um erro gravíssimo, que trouxe um caos completo e total para a nação. A nação de Israel entrou num período de apostasia. A palavra apostasia significa o abandono da fé genuína. Israel, apóstata, entra em declínio social, moral e financeiro. Vou repetir. A apostasia de Israel levou a nação a viver o declínio. Sabe o que é o declínio? Queda.
É assim que está a sua vida? Queda constante, declínio financeiro, pobreza, porque você não tem chuva, não tem riqueza, declínio financeiro, declínio social e moral. O que é isso? O povo hebreu era conhecido como um povo que cria em um Deus que respondia com glória, com fogo, com poder. E agora Israel estava em declínio social, caiu no descrédito. O Deus da moda era um Deus chamado Baal. A palavra Baal significa Senhor. Esse era o Deus da moda. Todo mundo queria adorar Baal, todo mundo queria servir Baal. Todo mundo colocava o nome dos seus filhos oriundo de Baal, Jerubaal. Coloca aí Baal, Senhor, com letra minúscula, Senhor. Era o Deus da moda, influenciado por Jezabel. Então essa apostasia trouxe um prejuízo enorme. Sabe? Deixa eu te falar, antes de eu te falar aqui o princípio da mudança. Não é Deus que nos abandona, somos nós que abandonamos a Deus. Eu atendo várias pessoas todos os dias e elas falam o seguinte: poxa, por que Deus está fazendo isso comigo? Não foi Deus que estava castigando Israel. É Israel que virou as costas para Deus. A nação caiu no ápice da apostasia. E aí, meu amigo, em consequência da desobediência vem o sofrimento. É assim com todo mundo. Quando você vira as costas para o Senhor, o sofrimento vem. As consequências da desobediência vêm. E diz o texto sagrado que durante 3 anos e meio não caía chuva. O que ele fez para mudar? É isso que eu vou falar agora. O que está acontecendo na sua vida e o que você vai fazer para mudar? Vamos ver o que é que Elias fez? Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. Veja que a nação dividida, a divisão distante, uma divisão completa e total, as pessoas haviam se afastado do Senhor. Elias leva todo o país em um monte chamado Monte Carmelo, 25 quilômetros a extensão do monte. E eles sobem aquele monte e lá em cima, no outeiro do monte, no ápice do monte, reúne o país, a nação, para fazer um desafio que é conhecido na Bíblia como o desafio do duelo dos deuses. Aí ele diz assim, a primeira coisa: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Restaurou o altar do Senhor. Primeira coisa que ele fez. Segundo, tomou 12 pedras segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas 12 pedras, quantas pedras? 12. 12 pedras, e com aquelas 12 pedras edificou, quer dizer, criou a base, edificou o altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar tão grande, como para semear 2 medidas de sementes. E aí ele faz uma das menores orações que a Bíblia registra, e o desafio era: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Depois que ele faz tudo isso, ele clama e o fogo desce. Então vamos lá. Primeira coisa que Elias fez para resolver o caos da seca, da fome, da miséria, da pobreza, para mudar a história de Israel, a primeira coisa e a principal: no meio da fome, no meio da apostasia, no meio do fracasso, a Bíblia diz que a primeira coisa que ele faz, ele leva a nação no Monte Carmelo e ele restaura o altar. Não existe nada mais poderoso do que o altar. O altar resolve tudo. O altar é poderoso, é no altar que Deus se manifesta. Deus se manifestou na vida de Abraão onde? No altar. Deus mudou a vida de Ana. Como foi que Deus mudou a vida de Ana? Enquanto ela estava em casa chorando, lamentando porque o seu marido tinha outro? Não, amigo. Quando foi que Deus mudou a vida de Ana? Quando ela foi para o altar. Como foi que Deus mudou a vida de Davi? A fome, a guerra, a peste, um castigo veio sobre a nação de Israel. Davi orou, jejuou, confessou o pecado, e o anjo da morte, e a morticina, e a destruição. E a Bíblia diz que Davi, levanta da oração, vai até a eira de Araúna, compra aquelas terras e restaura, edifica o altar. Isso é muito forte.
Quando Davi restaura o altar e ele ora a Deus, coloca sobre aquele altar o sacrifício, a praga cessou na hora. Isso é muito forte, isso é poderoso. O altar precisa estar restaurado. Enquanto o altar não estiver restaurado, um milagre não vai acontecer na sua vida. O povo hebreu foi escravo durante 430 anos. 430 anos de escravidão. Você sabe o que é que eles fizeram para poder sair da escravidão, atravessar um deserto e chegar à terra prometida? A primeira coisa, a Bíblia diz que Deus pediu dos hebreus um cordeiro no altar. Eles tiveram que sacrificar um cordeiro. Cada família tinha que ter, se a família fosse muito pobre, era um cordeiro por família. Já pensou? O altar é poderoso. As pessoas não têm ideia do poder disso aqui. O profeta Elias queria mudar a história do país. O profeta queria mudar a história da nação. Primeira coisa que ele fez, ele restaurou o altar. Ô missionário, vem para cá, dá para você encostar aqui? Vamos bater um papo aqui. A primeira coisa que ele fez, missionário, não presta aqui, foi restaurar o altar. Não adianta a pessoa estar dentro da igreja. A pessoa vai para a igreja, ela até busca a Deus, a gente até vê uma certa vontade da pessoa ter uma experiência com Deus, mas um altar rachado, um altar em ruínas. Durante 3 anos e meio, o Deus da moda era Baal, as pessoas serviam a Baal, adoravam a Baal. O único altar que estava inteiro e beleza era o altar que sacrificava a Baal. Agora Elias, o profeta, quando ele sai da caverna, ele resolve enfrentar o rei Acabe, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Não tem como Deus se manifestar, e ele sabia disso. Não tem como Deus se manifestar com o altar destruído, né? Verdade, igual o senhor disse, o altar de Baal, ele estava em perfeito estado. Por isso que ele deixou primeiro os profetas de Baal fazer o possível para que o Deus Baal descesse o fogo naquele lugar. Porque estava abandonado o altar de Deus. E ele já tinha consciência disso, Bispo Santos. Então ele deixou primeiro eles lá. E eles fizeram de tudo. Mas Baal não respondeu. Então ele já tinha revelação. A revelação de que se ele restaurasse o altar, porque o altar naquela época estava esquecido, estava abandonado. Então ele falou assim: eu vou restaurar o altar de Deus e o fogo vai descer nesse lugar, a bênção do Senhor vai se manifestar nesse lugar. É impossível Deus se manifestar na vida de uma pessoa se o altar dela estiver destruído. Foi assim com Abraão, foi assim com Abel, Caim, a fé se manifestou no altar. Ana, a vida dela mudou no altar. Davi, no altar. O próprio Jesus foi sacrificado no altar natural, o Monte Calvário é um altar natural. Foi o primeiro passo que o profeta Elias fez e vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer nessa campanha Novo Vida Nova, é uma restauração do altar. Há quanto tempo você não sacrifica mais? Esse altar estava tão quebrado, tão detonado, eu acredito que até telha de aranha tinha, barata, inseto, bicho estava lá, porque o trem estava jogado. O altar da sua espiritualidade está em ruínas. A Bíblia diz, sabe como foi que ele restaurou o altar? Está aqui o texto sagrado, ô missionário. Diz aqui, ó, olha como é forte. Ele pegou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos de Jacó, do qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Ele pegou 12 pedras. 12 é número de base, 12 é número de fundamento. Quando Elias juntou as 12 pedras, o altar que estava destruído, ele pega as 12 pedras, ele forma a base do altar, para depois jogar sobre o altar o sacrifício. E esse 12, que é número de base, é o que a pessoa precisa entender. A nossa campanha Ano Novo, Vida Nova, ela é base para o ano todo. O que vai acontecer do dia 1º ao dia 12, cada dia que ela vier é a primeira pedra. São 12 pedras, porque são 12 dias representando os 12 meses desse novo ano. E 12 na Bíblia nós vemos na numerologia bíblica, isso é forte, porque Jesus levantou 12 apóstolos. O menino lá da multiplicação de pães e peixes, o garoto que teve coragem de dar o lanche para Jesus, e Jesus abençoou e multiplicou e alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Então 12 é número de base, 12 é número de base. Número de bênção. Número de bênção. Elias restaurou o altar com 12 pedras. Poxa vida, esse ano de 2019 vai depender
entender disso. Como você vai começar esse ano? Ele foi lá, ele restaurou os 12, pegou os 12 e colocou ali. E diz o texto sagrado que mais tarde ele manda trazer 12 cântaros de água. Quer dizer, 12 está em todo lugar da Bíblia. Ele pega 12 cântaros de água, joga sobre 12 pedras de restauração no altar. Então, 12 dias, começa hoje. Nós estamos passando, missionário Alson, esse formulário. Esse formulário está aqui, ó. Meu projeto para 2019. É o ano das chuvas de bênção. Meu projeto para a vida sentimental, o seu projeto para a vida espiritual, o meu projeto para a saúde, o meu projeto financeiro, o meu projeto familiar. A pessoa vai escrever aqui o projeto dela e ela vai trazer os 12 dias representando as 12 pedras do altar. Igual o senhor falou, são 12 dias, foram 12 pedras. Se ele tivesse colocado 10, 9, 8, talvez não teria dado certo, porque é um número profético, 12. Por isso que Deus colocou na cabeça do apóstolo Daniel Elias começar os 12 dias de campanha. 12 dias representando cada mês do ano. 12 dias representam um ano da sua vida. Talvez você venha um dia, falta um segundo. Olha, como é que vai ser o seu segundo mês? O mês de fevereiro seu? Talvez vai dar algo errado, você vai parar, vai pensar e falar assim, ó, eu não fui na igreja nesse dia. Então é profético na sua vida, vai ser 12 dias de campanha, 12 dias que vai representar o seu ano, um ano de bênçãos, Deus vai derramar uma chuva de bênção na sua vida. Mas para isso você tem que vir os 12 dias, representando as 12 pedras do altar e representando os 12 galões de água que foi lançado em cima das pedras, que foi o sacrifício que Elias fez a Deus. A outra coisa aqui que é importante, você entendeu que o primeiro passo para sair da fome, da escassez e da miséria, para vencer os 3 anos e meio de fome, Elias sabia que não tinha como ser uma restauração. Então isso ficou claro na cabeça do profeta, porque ele sabia que Deus se manifestou na vida dos antepassados através da restauração do altar. Que isso fique claro na sua mente. A base é essa, restaurar primeiro o altar. A segunda coisa que ele entendeu, a Bíblia diz que ele fez um rego em volta do altar. O que o Espírito Santo nos revelou sobre isso, missionário Alisson? Revelou o seguinte, existia o altar de Baal. O altar de Deus estava em ruína, precisava de uma restauração. Na hora que ele restaura o altar, coloca sobre o altar o sacrifício, ele faz um rego em volta do altar. A palavra rego em volta, círculo em volta, isso fala de separação. Ele ia colocar sobre aquele altar um sacrifício, mas vem cá, ele não fez um desafio, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro? Os profetas de Baal, eles não colocaram sobre o altar de Baal um sacrifício? Então Elias colocou sobre o altar de Deus um sacrifício, os profetas de Baal também colocaram, tudo no mesmo monte. Mas quando ele colocou um rego em volta do altar, ele estava querendo dizer o seguinte, o altar de Deus é diferente do altar de Baal. É separado. É separado. A palavra santo significa separado. E uma pessoa que não coloca no altar de Deus, ela está colocando no altar de Baal. De todo jeito, todo mundo vai fazer o sacrifício de uma forma ou de outra. A pessoa sacrifica com remédios, com dívidas, com prejuízo. O que é isso? Na vida de todo mundo tem um altar. A pergunta é, qual é o altar que você vai colocar esse ano de 2019? É o altar de Deus ou o altar de Baal? Isso é forte, hein? Isso é poderoso, bicho, porque ele fez a separação. Deus deu a revelação para ele. Separa o meu altar do altar de Baal. Talvez essa pessoa involuntariamente tenha sacrificado aos demônios, ao Baal, tem sacrificado ao diabo. Como? Assim como o Senhor disse, o dinheiro que ela recebe não está dando nem para ela suprir as necessidades dela mensais. Ela tem gastado dinheiro com remédio, tem pagado mais alto na energia, na água. Sempre tem levado ré, tem levado prejuízo na vida. Talvez você tenha sacrificado a Baal. Então nós estamos desafiando você a vir estar conosco nesses 12 dias de campanha. Está fazendo essa separação do altar de Deus, do altar de Baal. Porque a sua vida vai mudar. Deus respondeu a Elias, porque ele fez a separação do altar. Ele separou o altar de Deus, que é o lugar sagrado, do altar de Baal, que era o altar dos demônios daquela época. Na frente de todos nós,
existe um altar de Deus ou um altar de Baal. Você que decide qual é o altar que você vai colocar. Elias decidiu, que é o terceiro tópico da nossa ministração, Elias decidiu sacrificar no altar que ele restaurou e no altar que ele separou. Quando ele decidiu colocar naquele altar o sacrifício, quando ele jogou o sacrifício no altar, aí, meu querido, um altar com sacrifício, Deus se manifesta, o poder de Deus vem. E eu quero só chamar a sua atenção em algo que é poderoso. Primeiro, Elias disse, aquele que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ele colocou um sacrifício, que foi o cordeiro, missionário Alisson, e Deus respondeu com fogo. Antigamente, quando Deus respondia com fogo, quer dizer, Deus aceitou o sacrifício. Então o fogo desceu, Deus recebeu aquele sacrifício. Só que no meio daquele sacrifício do cordeiro, ele mandou jogar o quê? Água. Foi a hora que ele mandou pegar 12 cântaros. 12 cântaros. Os caras subiram 25 quilômetros com os cântaros. E diz o texto sagrado que eles jogaram os cântaros. Ele disse, joga de novo. E eles jogaram. Joga a terceira vez. E jogaram no total, somando 12 cântaros cheios de água. Ele tinha feito um remo em volta do altar. Era uma vala que ia basicamente até o joelho da perna. Era a medida de uma semente, antigamente em Israel. Então, naquela vala estava tudo cheio de água. A lenha ensopou. O cordeiro estava ensopado. Veja que ele ia orar em seguida para que Deus respondesse com fogo. E é uma loucura, porque o cara é maluco. Porque quem quer fogo não joga água. Quem quer fogo joga gasolina. Quem quer fogo facilita para que o fogo desça. Elias foi dificultar para Deus. Tem muita gente que gosta de ajudar Deus, né? Vamos jogar gasolina, o sol já está quente, quem sabe ajuda Deus. Vai ser natural. Vai ser... já está quente, já vai facilitar. As pessoas, elas querem ajudar Deus. Elias não, Elias dificultou para que fique provado. Ou Deus é ou Deus não é. Ou funciona ou não funciona. E essa campanha novo, vida nova, é exatamente isso. Ou vai ou racha, como diz o apóstolo Daniel, ou vai ou racha ou arrebenta a tampa da caixa. As 12 pedras é a base para você arrebentar nesse ano. O ano de 2019 para você, da Igreja Apostólica Missão Mundial Servos, vai depender disso. Da restauração. Nesses 12 dias haverá uma restauração completa, total do seu coração, na sua vida. Você vai restaurar o altar. Agora, o altar vazio, filho, não desce fogo. Altar restaurado, limpinho, organizado. Não adianta restaurar o altar se você não colocar sobre ele um sacrifício, um propósito de fé. Porque todos os monstros sagrados do passado fizeram isso. Eles sacrificavam sobre o altar. Tem muita gente entrando aqui. O Antônio Júnior, forte abraço, meu querido. A Janete também está na sintonia, nos assistindo. Cleiton de Oliveira, passou ontem a virada na igreja, né? Forte abraço, em Riachão das Neves. Deus abençoe, Cleiton, graça e paz. A Rose Mendonça também na sintonia, assistindo aqui com a gente. O povo aprendendo, missionário, muita gente gostando. A Cleusa Silva, Matheus Correia, nós estamos esperando ele chegar para ele arrumar esse som dessa bagunça que ele fez aí. O Adriano Oliveira e a Janete, tá bom, muita gente entrando. Você que está entrando aí, faça o seu comentário também, vai lá, faça o seu comentário, o que você acha de tudo isso. Para você que está nos assistindo no YouTube, dê o seu joinha na ministração, faça o seu comentário embaixo, compartilhe o vídeo, nos ajuda de alguma forma a chegar a 2.000 inscritos, tá bom? Dos inscritos no nosso canal no YouTube. Então veja que ele sacrificou sobre o altar, jogando água, dificultando. E ele fez uma das menores orações que a Bíblia registra. E o fogo desceu do céu, queimou o sacrifício. Até a água que estava ali em volta do altar, a Bíblia diz que foi lambida pelas chamas de fogo. E os profetas de Baal e a nação clamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Baal significa Senhor, Senhor com letra minúscula, porque Senhor com letra maiúscula é Elohim. Então, Elohim é o Senhor. Esse é o nome de Deus em hebraico. Só que Baal significa também Senhor. E ele falou: bom, o que eu sirvo é Senhor. O que ele serve é Senhor. Vamos ver então quem é o Senhor verdadeiro. E como é que eu vou mostrar quem é o Deus verdadeiro? Pregando? Só pregando não funciona. Eu preciso mostrar. E essa campanha no Novo Vida Nova é para você que quer mostrar.
Você quer mostrar Deus na sua vida, sabe? Você quer se libertar do vício, da droga, da prostituição. Você está doente e você quer mostrar que Deus é Deus. Você quer mostrar que Deus é Deus na sua empresa, no seu casamento. Essa é a oportunidade. Primeiro, como é que você vai mostrar? Restaurando o altar. Segundo, separando o altar de Deus dos altares que você já sacrificou até hoje. Vamos separar o altar de Deus. Terceiro e último, colocando sobre esse altar o sacrifício. E eu só quero chamar a atenção para a gente encerrar aqui, o missionário Alisson, que quando ele jogou a água, o que faltava em Israel há 3 anos e meio era água, não tinha chuva. 3 anos e meio não chovia, a fome era extrema. 3 anos e meio, o que faltava? Não era cabrito, tinha uns magrinhos lá, estava morrendo de fome, mas tinha muito. O que não tinha de jeito nenhum era água. A escassez naquela época era muito grande. E ele jogou água lá, bispo, porque para não deixar brecha nenhuma para os profetas de Baal falar, para a nação falar que não tinha sido Deus que tinha derramado o fogo naquele altar, que tinha consumido aquela água. Então ele também usou a água, usou o povo, porque ele era só contra uma nação que estava adorando Baal. Então ele fez o povo sacrificar junto com ele, fez o povo. Ele restaurou o altar, ele fez a separação, mas ele levou o povo a sacrificar a Deus. E é isso que nós estamos fazendo nesses 12 dias. Estamos levando vocês a estar conosco, para você mesmo que quer uma mudança de vida, uma transformação na sua vida de fato, de verdade. Vim estar conosco, porque nós vamos restaurar o altar. Já está separado o altar de Deus do altar de Baal. E você vai fazer o sacrifício junto com nós e sua vida vai mudar, sua vida vai transformar. O que eu quero que a pessoa entenda, presta atenção como isso é forte. O que faltava foi justamente o que ele teve coragem de dar. A gente tem a sensação na nossa vida que quanto mais eu preciso, mais eu grudo, mais eu me agarro. E você vai morrendo com isso que você tem. As pessoas têm dificuldade em dar, elas gostam de receber. Elas têm dificuldade em colocar no altar o seu melhor. Poxa vida, para pensar, 2018 você já gastou com tanta coisa, quanto prejuízo. Qual é o propósito que você vai colocar no altar de Deus esses 12 dias? Para pensar. Eu não tenho, eu estou tão apertado, estou endividado, eu tenho tantas contas para pagar. O que Elias precisava, missionário? Ele precisava de chuva, de água. E o que é que ele deu para Deus no altar? Água. A Bíblia diz que aquele que dá semente ao que semeia aumentará a vossa sementeira. Deus é quem dá semente ao quem semeia. Não está falando que é semente de arroz, de feijão, não. Está falando de oferta. O contexto bíblico ali está falando de oferta. Não está falando daquele que dá semente para semear na terra. O apóstolo Paulo usa uma analogia. Ele está falando de oferta. O que você precisa? Não é de dinheiro. Eu preciso da casa própria. Eu preciso de dinheiro. Eu estou mal de saúde. Eu preciso de dinheiro para investir na minha saúde. O apóstolo Daniel uma vez disse, eu achei interessante isso, dinheiro faz parte da nossa vida. A Bíblia diz que por tudo o dinheiro paga. O que você quer em 2019? Bispo, eu quero conforto. O dinheiro, ele traz conforto. O dinheiro pode nos propiciar conforto. Bispo, eu quero, condição financeira para tirar minha família do aluguel, para dar uma condição melhor para os meus filhos. Eu quero dinheiro. Elias queria água. O que é que ele fez? Ofertou água. Então você vai fazer um sacrifício financeiro. É claro que nesse sacrifício financeiro você vai colocar o seu sonho, que é o seu projeto de vida. Você vai colocar aqui. Você vai fazer olha como é forte. Você vai fazer um projeto de vida para a sua vida sentimental. Ela vai escrever tudo que ela gostaria que acontecesse na vida dela. O meu projeto de vida na minha vida espiritual, o meu projeto de vida na minha saúde, na vida financeira, familiar e projeto de bens materiais. Tudo que você sonha, que você gostaria que acontecesse nesse ano de 2019, você vai colocar aqui. E ela vai trazer, missionário Alisson, os 12 dias, as 12 pedras do altar que Elias restaurou. E nós vamos apresentar a Deus o mural de sonhos dela. Todo dia nós vamos orar para esse mural de sonhos. E nós vamos pedir a Deus para exatamente o que ela pediu aí, Deus possa fazer. Agora, que não fique só em oração, porque pedir ela já pede a vida toda e não acontece nada. Elias não só pediu, ele restaura o altar, santifica o altar e sacrifica sobre o altar. Depois que ele fez esses 3 passos, aí o quarto e último, ele sobe o monte para orar.
O profeta vai lá e diz, não tem nuvem nenhuma. Ele diz, torna lá 7 vezes. Olha a importância da perseverança. Ele foi lá, voltou, foi lá e voltou. Na 7ª vez ele diz, meu Senhor, eu vi uma nuvem negra, escura, mas é pequena, é do tamanho da mão de um homem. E ele disse, poxa vida, já é o sinal. Deus vai dar um sinal para você. Deus vai dar um sinal para você. Nessa campanha, no Novo e Vida Nova. Hoje à noite eu vou falar isso aqui. Deus vai dar sinais para você que vai ter o melhor ano da sua vida. Eu não sei qual é o sinal. Para Elias foi uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele diz, corre e avisa Acabe, que eu já ouço ruídos de uma abundante chuva. Se prepare, meu amigo. Está vindo uma tempestade de chuvas nesse ano de 2019. É verdade. Precisou justamente do profeta do Senhor ir ao monte e orar. E nós vamos estar aqui como profetas do Senhor, clamando nesses 12 dias pelos seus projetos de vida. E precisa perseverar, né? Orou um dia, não aconteceu nada. O outro, ele falou, vai lá 7 vezes. Às vezes ali, o seu servo pensou, meu senhor deve estar ficando doido. Já fui, já estou voltando, e ele está mandando eu ir de novo. Então, porque o milagre só acontece na vida daquela pessoa que persevera, aquela pessoa que não desiste de primeira, aquela que sabe que o projeto de vida dela, os sonhos dela é muito maior do que as dificuldades, os levantes que o diabo vai colocar na sua vida, para você não vir participar conosco esses 12 dias. Então, pode chover canivete, coloca uma tábua na cabeça e vem esses 12 dias, porque no fim desses 12 dias é que a chuva vai descer sobre a sua vida, porque foi 7 vezes que o servo teve que ir para enxergar. Foi na última vez que ele foi que ele viu o sinal de Deus. Então vai ser no último dia que Deus vai mostrar o sinal para você da mudança, da transformação na sua vida. E é muito forte. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui. Isso é poderoso. Compartilha, manda esse vídeo para alguém. Você gostaria que alguém estivesse conosco aqui? Esse é o espírito da campanha. É isso que nós vamos pregar 12 dias. 12 dias nós vamos falar sobre isso. É restaurar o altar, santificar o altar, sacrificar sobre o altar e vamos orar, porque quando nós fizermos a nossa parte, aí sim pode subir para o monte e orar. Tem gente que eu conheço, pastor, obreiro, conheço irmão que não sai do monte, orando o ano todinho no monte, mas não cai nem sereno, nem garoa. Por quê? Porque, poxa vida, não tem altar restaurado. O que adianta subir um monte para orar se o altar não está restaurado? O que adianta subir um monte para orar se você não santifica o altar, sacrifica no altar de Baal, investindo, gastando dinheiro com aquilo que não edifica a sua fé, com aquilo que te distancia de Deus? O que adianta subir o monte para orar se você não tem coragem de sacrificar? Abraão sacrificou, Moisés sacrificou. Poxa vida, o diabo odeia sacrifício. Na macumba, para o diabo se manifestar, chega lá no Pai de Santo e diz, olha, eu tenho muita fé no tranca-rua aí, eu quero que o tranca-rua faça um trabalho aí para fechar minha concorrência lá e faz um trabalho para eu prosperar. Se o tranca-rua vai aceitar isso, primeira coisa, eles vão pedir um sacrifício. O diabo se manifesta no meio do sacrifício, porque ele imita Deus, ele sempre imitou as coisas de Deus, porque Satanás sabe que Deus se manifesta por meio de um sacrifício. Agora, sacrificar, todo mundo sacrifica. Você pode não concordar e dizer, esse negócio de sacrifício, dízimo, pastor, oferta, tudo é ladrão. Não, amigo, todo mundo sacrifica. Um sacrifica para Baal e se torna escravo deles, e outros sacrificam para o Senhor, Elohim. E aí quando você sacrifica para o Senhor, aí faz a diferença. A sua vida muda de fato, de verdade. Né, missionário? É verdade. Ou você sacrifica a Deus ou você sacrifica a Baal. Talvez aí na casa dele, aí em cima da geladeira, virou uma farmácia ali, cheio de remédio. Remédio para dor nas costas, nas pernas, dor de cabeça. Você talvez sofre de insônia, depressão. Você tem sido escravo do diabo. Você tem sido escravo de Baal. É com você mesmo que nós estamos falando. Você que está cansado de sacrificar. Aquele povo estava cansado. Quando Elias pediu eles ali os cantil de água, eles parou assim, nós já estamos 3 anos e meio sem água. Essa água que eu tenho aqui vai acabar, não vai ter mais. Então, eu vou fazer diferente, eu vou dar para o profeta. Eu vou sacrificar essa água que eu tenho a Deus, porque aí Deus vai responder. Quer dizer, aquela água ali, ela ia acabar de qualquer forma. Todo jeito não ia resolver o problema.
Então, se o que você tem não resolve, o que é que custa acreditar no nome de Deus e jogar isso no altar? O que você tem resolve o seu problema? Não. Então, dá uma loucura, faz um trem de fé, faz algo que você nunca fez. Eles sacrificaram no altar. E quando eles jogaram a água do altar, Deus mandou um dilúvio, um pé d'água. É assim, o seu pouco se multiplica. Forte isso, porque o pouco se multiplica. O garoto deu um lanchinho. Jesus alimentou 5.000. E quem deu? Ficou sem nada? Não. Sobrou 12 cestos cheios para ele. Que talvez pense, né? Coitado do garotinho. Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixinhos do garoto comer. Mas não. Sobrou 12 cestos cheios que foi levado à casa do garoto. E é assim com esse povo. Eles deram cada um cantil de água, o único que eles tinham. Mas Deus respondeu com a grande tempestade que teve água para suprir as necessidades daquele povo. Poxa vida, é muito forte. Tá bom? Forte abraço para Mara. Mara acabou de entrar. Mara o quê? Mara Gregório. Mara Gregório. Adriano Oliveira. Mateus ainda está online. Muita gente aqui assistindo aí, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe. Compartilha isso aí. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Tá, pessoal, que vai estar no WhatsApp, eu vou estar mandando agora a primeira dica para esse ano novo, vida nova, do dia 1º até o dia 26, tá bom? Lembrando, o Bispo Santos é conferencista, eu faço conferências de fé e milagre em todo o Brasil. Esse ano nós vamos estar ministrando, pregando em várias igrejas no Brasil, e não só cruzadas de milagres, de libertação, mas eu também ministro coach ministerial. O que um coach faz? Ele ajuda as pessoas a desenvolver. Nós ajudamos pessoas a desenvolver a sua espiritualidade. Você se encontra perdido na casa de Israel, nós temos estratégias, metodologias, ferramentas poderosas do coach ministerial que vai ajudar você a sair de onde você está e chegar onde você gostaria de chegar em segurança, passo a passo, tá bom? Então, entra em contato com a nossa central, manda aí nosso contato aí, tá aí o 3211-2150, esse é o telefone da Escola Líderes de Excelência, e eu vou estar mandando todo dia, do dia 1º até o dia 26, eu vou estar atendendo as pessoas no WhatsApp, todo dia eu vou soltar algo novo, poderoso e revelador. Então, se você ainda não salvou, vai lá, 3211-2150, 62-3211-2150. Hoje já vai ter a primeira dica para quem deseja que 2019 seja um ano diferente. Vai lá no WhatsApp e já salva aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Forte abraço. Gostaria de uma cruzada de milagres na sua igreja? Entre em contato com a nossa central. Gostaria de sentar com seus obreiros, pastores, sua equipe, e gostaria que nós ministrássemos sobre ele a desenvoltura, o extraordinário poder do coach ministerial. Tem gente que está dentro da igreja perdida, não consegue crescer, desenvolver, não sabe o seu dom, não sabe desenvolver o seu talento. Nós temos técnicas e ferramentas poderosas que vão empoderar e ajudar você a sair da caixinha, virar a chave. Eu tenho certeza que um milagre extraordinário vai acontecer, tá bom? Vou ficando por aqui. Deixo com você um abraço amigo e fraterno. Fiquem todos com Deus. Sucesso. 1 milhão de bênçãos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Nos vemos lá em cima. Nos vemos no topo. Sucesso.